21 de janeiro, domingo. O meu nome é Leonel, para aqueles que não me conhecem. Muito obrigado por estar aqui em meu canal no YouTube. Nós vamos estudar no vídeo de hoje os seguintes papéis: o Ibovespa, Vale, Petri 4, dois papéis que subiram muito forte aí durante a semana que passou, que foi a 3R e a Petro Recôncavo. Depois, dois papéis do setor de seguros, o BB Seguridade e a Caixa Seguridade. E vamos terminar com três papéis que foram pedidos do setor de agro, né? SLC3, a SLC Agrícola, a Soja 3 e a Tetem 3. Por favor, não entendam o que eu falar aqui como recomendação, é tão somente um estudo baseado no meu perfil de risco e na metodologia que eu uso. A metodologia é a teoria dos pivôs, tá? Para quem quiser saber mais sobre isso, eu escrevi um e-book há uns 3 anos, né, em 2020, 2021, por ali, concluí o e-book, onde eu explico essa teoria. É uma teoria que é usada aí por muitos traders, né? Então, se você quiser, eu vou deixar o link aqui no canal no YouTube para você conferir lá, caso tenha interesse, tá? É um e-book. Então, vamos estudar aqui, vamos começar pelo índice Bovespa, lembrando que o que eu falar aqui não é recomendação, tá, pessoal? Nem de venda, nem de compra. Vamos lá, índice Bovespa na última sexta-feira deixou o quê? O índice deixou um martelinho, tá? Depois de cair aí durante 3 pregões, né? Foram 3 pregões de queda, num fundo ele deixa um martelo. Para quem gosta de estudar candlestick, né? Padrão de candlestick, as figuras dessas velas, né? O martelinho num fundo ele é altamente significativo, porque ele sugere, ele sinaliza que pode haver uma reversão, pelo menos de curto prazo, dessa tendência aqui de baixa. Tá? Ele tem uma lógica, né? Na sexta-feira o mercado fez uma mínima e depois, durante o pregão, foi se recuperando e fechou perto da máxima. Ok? Essa lógica nos mostra que pode ter ocorrido aí um aumento da força compradora, tá? O que seria normal, né? Depois dessa queda do índice Bovespa. Vamos aos pontos então de resistência, ponto de resistência imediato do índice. Esses topinhos aqui, ó, no gráfico diário não parece um topo, mas lá no gráfico de 60 são topos, né? E as médias tendem a se comportar como resistências. Então, esse é o gráfico diário do índice Bovespa. Nós temos uma resistência imediata do índice, caso volte a subir, lá na faixa dos 129.046 pontos, depois 129.296 pontos, depois na média de 9 períodos, essa linha roxa mais fraca, na região dos 129.801 pontos, e depois a outra resistência importante é 131.377 pontos. Nessa subidinha, se houver, do índice, né, ele tende a tocar nesses pontos de resistência e cair. Tem que ficar atento se o índice romper essas regiões de resistência e voltar a subir, principalmente se voltar para cima da média. Tá? Fiquem atentos se nessa subida, se houver, né, o índice vai aumentar o volume, tá? Porque aí indica um aumento aí da força compradora, que é o que a gente precisa nesse momento para o índice, tá, pessoal? Olhando aqui o gráfico do índice Bovespa, a gente vai fazendo fundos cada vez mais fundos, ou seja, zigue-zagues para baixo. Tá? Isso é uma clara tendência de baixa de curto prazo. Curto prazo, porque no longo a gente tem ainda uma tendência que é de alta e dada pelo o gráfico semanal, que eu já mostro para vocês, tá? Voltando aqui para o diário, o que a gente tem como suporte, tá, pessoal? Bem, se o índice continuar caindo, ele encontra suporte, na minha opinião, um suporte bem relevante, né? Aqui, ó, esse fundo aqui, onde encontrou suporte ali nos meses de novembro e dezembro, na faixa de 125.400 pontos, tende a ser um suporte, né? O outro lá numa região de topo, em 123.100 pontos por ali. Esse topo aqui, ó, deixado em julho, ele tende a se comportar, topo rompido, tende a se comportar como suporte. Tá? São suportes de curto prazo aí no gráfico diário. No semanal, como eu falava para vocês, a gente tem uma tendência ainda de longo prazo, que é de alta, né, que foi iniciada em março lá do ano passado. Sobe, testa fundo, volta a subir. Lembrando que aqui a gente está falando ao longo de vários meses, né?
É um gráfico utilizado aí para operações de position, aquelas operações que duram vários meses, tá, pessoal? Vejam que aqui as médias ainda apontam para cima, tanto a de 21 quanto a de 9 períodos. A de 9 períodos está quase ficando estável, né? Quase andando de lado. E a gente tem apenas, para vocês terem uma ideia, né, nós tivemos aí uma correção do mercado lá no diário que foi um pouco mais forte. Aqui também uma correção forte, né, são 3 pregões de queda, o volume aumenta um pouco, mas ainda assim está baixo em relação ao volume ali de novembro e dezembro. E a gente tem 3 pregões de queda, mas isso aqui foi até agora apenas uma correção dessa perna de alta aqui, ó. Tá? Vejam que ainda não corrigiu nem 50% dessa perna de alta, né? 50% mais ou menos aqui, né? Então, gente, a gente tem que entender isso, né? Uma correção aqui que ainda perdeu a média de 9 períodos, claro, mas ainda não se aproximou muito da média de 21. Então, vamos lá. A média de 21 no gráfico semanal é um ponto de suporte, tá? Se continuar caindo, ou seja, ali em 122.523. Temos o suporte lá que eu mencionei para vocês, né, na região dos 124, 125 mil pontos por ali, né, que é um suporte ali dos meses de novembro e dezembro, tá? E depois o topo aquele que eu mencionei, topo rompido, topo deixado em julho aqui, ó. Esse topo tende a se comportar como um suporte se o índice continuar caindo. Então, a região dos 119.706 pontos é uma região de suporte, né? Peraí, desculpem, gente, não é 129 não, é 123 mil pontos no gráfico semanal, tá? Aquela faixa ali. Resistência principal. Bom, a resistência principal é lá no topo, topo histórico, né? 134.391 pontos, tá? É a resistência a ser rompida para a gente dar sequência à tendência principal que é de alta. Bom, antes disso, tem resistências no gráfico semanal? Sim, tem resistências de curto prazo, tá? São elas, na minha avaliação aqui, 134.194, 132.498 e 131.606. Os topinhos aqui, ó, no semanal, são pontos de resistência no gráfico. Fica aí então para vocês fazerem a avaliação de vocês, tá? E vamos começar agora a olhar os papéis. De imediato, vamos começar olhando o gráfico da Vale, que vem passando por uma correção muito intensa, vem fazendo preço na Vale todas as discussões, rumores, boatos envolvendo a sucessão do Bartolomeu, que é o CEO da mineradora. O governo, segundo aí a imprensa, tenta emplacar o Manteiga na posição de CEO ou na posição de presidente do conselho, ou se não conseguir nenhuma dessas duas, no mínimo o cargo de conselheiro de administração. Tá? O mercado não gosta dessa notícia e isso vem fazendo preço. Então as ações vêm derretendo principalmente em função disso, com o volume crescente. Veja, cai com volume alto. Isso significa o quê? Tá? Isso significa que nós temos um aumento da força vendedora. Tá? Médias apontam para baixo. Tá? A gente já trabalhava com essa hipótese de que uma sucessão do Bartolomeu, a gente fala sucessão, mas ele pode continuar também, essa é uma hipótese. Né? Isso traria muita incerteza. Né? A eleição para o cargo ou a recondução do Bartolomeu ou a escolha de um novo CEO traria incerteza. Incerteza no mercado traduz como volatilidade. Né? Volatilidade é uma palavrinha bonitinha para risco. Então, é normal que a Vale, a gente já trabalhava com essa hipótese de que ela começaria a sofrer por causa disso. Né? O que nós não imaginávamos é que seria tão cedo, porque essa escolha vai ser definida lá em abril, né? Após a Assembleia Geral Extraordinária da empresa, que eu acho que é dia 26 de abril, se não me falha a memória. Tá? Então, muito cuidado com a Vale neste momento, tá, pessoal? Incerteza é uma palavrinha que o mercado não gosta. Para quem opera aí vendido, tá? Para quem está operando vendido, imagino que é uma operação short, né? Imagino que esteja ganhando. Eu também não vejo mais venda aqui na empresa, porque operar short se afastou das médias, né? Então, operar vendido está um pouco longe já das médias e isso contempla já um risco, né? O
O ideal seria ter vendido quando perdeu esse suporte aqui, ó, ou seja, na faixa ali dos 71,74, né? Bom, o que a gente pode dizer desse gráfico aqui? Não há sinal à vista de uma reversão da tendência, né? Ou vai ter que deixar um martelinho aqui no fundo, né, que nem o índice Bovespa, tá? Ou vai ter que deixar um maroboso, marobozu aqui, né, um candle de forte, alta, sem sombras, indicando que ele fez um fundo. Por enquanto nós não sabemos se isso aqui é um fundo, né? Tá? Mas caso a Vale venha fazer no diário uma reversão dessa tendência de curto prazo aqui de baixa, ela enfrenta como resistência, na minha opinião, esse topinho aqui, ó, tá? Ou seja, na faixa dos R$ 70,46 e na média de 9 períodos, 70,95. São as resistências de curto prazo, primeiras resistências, né? E onde é que a Vale tem aí um suporte, né, gente? Traçar um suporte com uma notícia que tem a ver aí com, enfim, rumores, em meio a rumores e notícias da imprensa, é muito complicado, porque isso não obedece tanto ao gráfico, né? Vejam que o papel vem perdendo suportes relevantes, né? E não toma conhecimento, né? O volume aumentando, suporte fica difícil aqui de traçar um. Mas vamos lá, vamos tentar. Podemos dizer que essa faixa aqui dos R$ 67,26 tecnicamente é um ponto de suporte, né? Tem vários topinhos aqui nessa faixa, né? Aqui, tá? Então vamos ver se o papel encontra ali, né, entre 66 com 69, 67 com 23, por ali um ponto de suporte. Está difícil porque o papel simplesmente não está respeitando esses suportes técnicos no gráfico, tá? Bom, vamos lá, esse aqui é o gráfico diário, né? Eu quero ver com vocês agora o semanal, tá? No semanal a gente vê a Vale devolvendo aí em 3 pregões, né? 3 pregões ela devolveu quase todo o ganho do período da perna de alta, aquela iniciada ali em outubro, tá? Quase todo não, ainda falta um pouco, né? Mas mais de 50% do ganho, tá? É uma queda muito forte, com volume crescendo e crescendo forte na última semana, né? Então vejam que a Vale já perde aqui os suportes, inclusive da média de 21 períodos. Nesse caso, nós podemos dizer que a média, se a Vale voltar a subir, a média de 21, R$ 69,60 é um ponto de resistência. Toca nela e tende a cair, tá? Quando cruza para baixo da média, a média tende a virar uma resistência. Isso é no curto prazo, tá, pessoal? Pontos de suporte. Bom, no semanal, aqui, ó, esse topo rompido ali em 16 de outubro, um topo rompido que originou toda essa alta, né? Na faixa dos R$ 66,11, tecnicamente é um ponto de suporte, mas já ressalto que a Vale, devido a essas condições aí de notícias e rumores da imprensa, não tem respeitado muito o suporte técnico, tá? Suporte aqui no gráfico. Mas vamos lá, ali é um ponto de suporte, tecnicamente falando, né? Esses topinhos aqui também são pontos de suporte, né? Ou seja, na faixa ali dos 66 reais, depois 65,63, todos aqui são pontos tecnicamente de suporte, tá? Se a Vale voltar a subir, já como eu já falei, média de 21, tende a ser uma resistência. Esses topinhos aqui no semanal, no gráfico semanal, ou seja, 71,79 é um ponto de resistência, 71,64, né, é um ponto de resistência. Depois lá em cima, a resistência principal, que é na faixa ali dos 78,18, 78,20, é uma resistência importante. Certo, pessoal? Muito cuidado com a Vale neste momento e nas próximas semanas. Aí, até o mês de abril vai ter muita volatilidade é esperada para a Vale, né? Infelizmente, se o preço do minério subir, a gente não está vendo neste momento tanta reação a isso, subindo ou caindo, né? Mais essa questão da sucessão. Vamos olhar agora a Petri 4, Petrobras, né? No semanal. Bom, como eu venho dizendo já há algum tempo, né? A Vale vem fazendo
usando no semanal a média de 9 períodos como um ponto de suporte. É um padrão que tem se repetido desde abril do ano passado. Tá? O papel tocou na média de 9 períodos, ali no começo de dezembro, volta a subir, tá? Rompe o topo anterior, a máxima, né, ali em 37,48 e fez uma nova máxima em 37,40 no semanal. Tá? Desculpem, a nova máxima em 39,35 no semanal. 39,45. Agora o papel está fazendo o quê? Fazendo uma correção e tende a voltar até a média pelo menos de 9 de novo, tá? Ou seja, na faixa ali dos R$ 36,58, onde encontra a média de 9 períodos. Se cair um pouquinho mais forte, pode buscar a média de 21, R$ 34,94. No semanal, esse aqui é o gráfico semanal da Vale. Desculpe, da Petrobras. Vejam que a Petrobras se encontra numa longa tendência de alta iniciada lá em março do ano passado. Tá? Já o diário da Petri 4 já não é tão bom assim. Por quê? Porque nós temos uma correção iniciada ali no começo de janeiro, após fazer uma nova máxima, né? Vem fazendo fundos cada vez mais fundos. Tá? Temos aqui uma clara tendência de baixa de curto prazo iniciada em começo de janeiro. Tá? Vejam que o papel já cruzou para baixo da média de 21 no diário. Tá? Então a média de 21 tecnicamente é um ponto aqui de resistência. Tá? É R$ 37,72 é um ponto de resistência. Se voltar a subir, toca ali e tende a cair. Ok? Não vejo compra neste momento na Petri 4 para quem quer comprar aqui pelo gráfico diário para tentar fazer uma operação de swing, a não ser que o papel cruze para cima da média de 21, um fechamento acima da média de 21, tá? Só que seria uma compra com alvos pequenos, né? Porque logo ali em cima já tem uma resistência dada por esse topo, ou seja, 38,79 é uma resistência e depois a resistência principal lá em 39,35, que é a máxima da Petri 4. Tá? São alvos curtos, né? Fica difícil ganhar aqui você ganharia percentualmente pouco, né? Tá, então tem que esperar o papel continuar aqui a sua correção. Vejam que o papel para em 37,53 e olhem aqui para a esquerda do gráfico. 37,53 nós temos um topo rompido lá em 20 de outubro, que é precisamente em 37,48. 37,48 é um suporte de curto prazo, né? Tá? Onde é que tem os outros suportes relevantes da Petri 4? Né? Um outro suporte relevante, caso o papel venha cair com mais força, né? É em 36,06, onde temos um topo rompido em novembro do ano passado. Tá? Tecnicamente, essas regiões aqui também são regiões de suporte. Ó. Então, nós temos ali a faixa dos 37,37, suporte, a faixa dos 36,74 também é suporte. Tá? Fica aí também para vocês avaliarem. Quero ver agora com vocês as petroleiras que subiram forte durante a semana, principalmente depois que um acionista relevante da 3R, né, 3R Petroleum, ele propôs uma fusão com a outra petroleira júnior que a gente chama, que é a Petro Recôncavo. Tá? Isso aí foi divulgado aí durante a semana e a 3R fez isso aqui no gráfico. Ó. Uma forte alta, né? Nesse candle aqui a gente pode verificar. Subiu 7%, subiu até mais durante o pregão. Bom, quando isso acontece, pessoal, muita gente pergunta, é hora de comprar ou não? O que que faz, né? Para quem está comprado, gente, tem que seguir avaliando aí o rumo das notícias, né? E tem que ver as condições em que vão se dar essa possível fusão, tá? O mercado olha num primeiro momento, tem uma volatilidade enorme, com um volume gigantesco, dá para ver aqui, ó. Olha aqui o volume, né? Um volume anormal, um ponto fora da curva. Mas o mercado passa a olhar agora os termos dessa possível fusão e se a Petro Recôncavo vai aceitar ou não, tá? A maior parte dos analistas de mercado dizem que isso é positivo para ambas, né? Porque tornaria uma fusão torna uma petroleira maior,
Parece que só teria um valor de mercado, aí, ou seria do tamanho mais ou menos da PRIO, né, da antiga PetroRio. Tá? Bom, olhando aqui o gráfico, fica muito difícil fazer qualquer operação no momento. Né? Por quê? Porque você tem um candle com uma sombra gigantesca. Tecnicamente, a ponta daquela sombra é uma região de resistência, ou seja, compra só se romper aquela resistência lá em cima. Só que está muito lá em cima. Está na faixa de 3,90. Né? Tá? Esses candles assim, eles demonstram uma enorme volatilidade. Então, para quem quer operar isso, gente, teria que pular lá para o gráfico de hora em hora para tentar achar aqui uma tendência nesse gráfico e tentar verificar onde é que pode entrar. Mas isso para quem quer assumir muito risco. Tá? Operação de curto prazo para esses papéis no momento só para quem tem perfil arrojado. Tá? Olha aqui, ó, tecnicamente, se romper essas resistências aqui, ó, ou seja, ali na faixa dos aqui na faixa dos 29,72 ou então 29,75 são no gráfico. Esse aqui é o gráfico de hora em hora da RP3, da 3R. Tecnicamente, aqui é um ponto de entrada para quem quer correr muito risco. Tá? Quando eu estou falando de correr risco, aqui tem que entrar com o capital de risco, aquele percentual do seu capital financeiro que, se você perder, não vai fazer muita falta, porque tem uma volatilidade monstro, né? Qualquer notícia que sai vai trazer volatilidade monstruosa para esse papel. E o alvo onde seria? Tecnicamente o alvo é lá em cima, né? Tá? Ou você olha para a esquerda do gráfico e tenta encontrar aqui topos, né? Mas é bem difícil operar isso pelo gráfico, tá? Outra forma seria operar para day trade, né? Utilizando o gráfico de 15 minutos, que eu não vou nem explicar aqui, porque quem opera esse mercado, né, gente, tem aí a sua própria dinâmica, né, que não é o alvo aqui do nosso canal, tá? A gente foca aqui em mais swing ou position, né? Quem está no papel, então, tem que olhar aí para o que vai ser divulgado se houver a fusão, para os termos dessa fusão. Vai ter benefícios para quem é acionista da 3R ou mais benefícios para quem é acionista da PetroRecôncavo. Tem que ficar de olho nisso. No gráfico, tem muito o que fazer no momento, a gente precisa de mais candles aqui. O papel vinha fazendo uma ele vinha performando aqui de uma forma interessante, né, porque ele deixou aqui uma perna de alta, um teste de fundo, e num candle só fez uma onda 3 para cima, né, no diário. Tá? Só que com essas sombras enormes, pode ter um viés aqui no gráfico, né? Ou seja, ele torna difícil uma análise confiável. Tá? A gente fala disso, uma análise estatisticamente significativa. Né? Tá? Muito bem, vamos para o semanal da 3R. Né? Bom, mesmo com essa alta aí que teve durante a semana, né? Subiu. Na semana ele até que ele não subiu muito, não subiu 2,9%, mas não conseguiu passar para cima da média. Então podemos dizer aqui que a média de 21 períodos no semanal da 3R, ou seja, ali em R$ 30,29, é uma região de resistência. Tem que romper, tem que passar para cima dessa média aqui. Né? Tá? As médias apontam para baixo, né? Não vejo muito o que fazer aqui. Tá? Eu quero ver a PetroRecôncavo REC V3. PetroRecôncavo. Esse é o semanal da PetroRecôncavo. É um gráfico, do ponto de vista gráfico, é mais bonito do que da 3R. Porque olha aqui, ó, sobe, testa fundo e deixou um candle aqui de alta relevante, né, 11,8%. E num candle só toca numa região de resistência. Olhem aqui para a esquerda do gráfico. Ó. Nós vamos ver que do mês de julho até o mês de setembro, o papel enfrentou resistência naquela faixa ali de preço em 23,67. Tá? Então, num candle só, na semana que passou, PetroRecôncavo já chega a regiões de resistências. Na minha avaliação, compra só se romper agora o topo da sombra. Se romper R$ 24,23, que aí o papel fica muito bonito, tem caminho livre para ir até 26 aqui, ó, que é a próxima resistência, que é um topo de março do ano passado. Tá, isso no semanal, certo, gente? O volume aumenta, né, em função dessa proposta aí do acionista de referência lá da 3R, né? Tem que ver se a PetroRecôncavo vai aceitar e os termos da condição. Tá? Se para quem é acionista, os termos da fusão, né? Se para quem é acionista da PetroRecôncavo
vai ser vantajoso. Tá? Do ponto de vista gráfico, não vejo nada a fazer. O papel, a entrada técnica teria que ter sido feita aqui, ó, no rompimento de 22 com 28. Tá? Ou seja, o rompimento da onda 1 para a onda 2. No diário, né, um buraco no gráfico, uma sombra enorme lá em cima. Isso dificulta muito a nossa avaliação do ativo. Muito. Né? Então, a gente vê as médias apontando para cima, tá? O volume aumenta fortemente, né? E o ponto de entrada aqui, gente, é muito difícil de pegar, porque tem um gap, né? Tá? O ponto de entrada foi aqui, que eu mencionei lá no semanal, né? Em 22 com 28, o rompimento aqui dessa resistência, ó, tá? Lá no semanal nós tínhamos isso aqui, ó. Aqui foi o ponto de compra. Agora, como pegar isso se abriu em gap, né? A não sei quem tem uma ordem aqui para esse momento, né? Então é muito difícil pegar isso. Lembrando que nesse gráfico nós tínhamos um outro pivôzinho aqui embaixo, ó, entre o mês de novembro, começo de novembro e fins de novembro, ali que subiu. Quem comprou aqui na faixa dos 19,73 teve tudo isso aqui de ganho, né? Tá? Então não vejo entradas agora no papel porque ele já está numa região de resistência. Tá? Na minha opinião, vai ter que romper aquela sombrinha lá em cima, ó, o topo da sombra. Tá? Ou para quem é muito agressivo, né, que tem um perfil bem arrojado, vai pular para o gráfico de hora em hora e vai fazer aquilo que eu mencionei lá no gráfico da Petro, da 3R. Né? Vai ter que esperar o rompimento de resistências de curto prazo e no caso da REC V3, o rompimento aqui da faixa de 23,68 por ali, né? Tá? 23,68 com alvo lá em cima, 24,24. Enfim, assumindo muito risco, então é uma operação para colocar ali o capital de risco. Tá? Fica aí então, né, para vocês também fazerem suas avaliações. Não vejo entrada nesses papéis nesse momento. Né? O que está fazendo preço são condições outras que não um olhar técnico aí do papel. Né? BBSE3, BB Seguridade. Né? BB Seguridade, gente, o gráfico está muito bonito. Né? Por quê? Porque ele está tentando romper um topo histórico. Tá? Esse é um papel que tem o analista fundamentalista geralmente coloca na carteira, porque é uma boa pagadora de dividendo, e do ponto de vista gráfico a gente não olha muito, porque são papéis que têm são papéis que às vezes não oferecem uma grande volatilidade, ficam muito tempo andando de lado. Né? A BB Seguridade andou de lado aqui, ó. Vocês terem uma ideia, aqui começou em setembro e veio até dezembro andando de lado. Né? Não tinha uma tendência definida. Até que o papel deixou um martelo num fundo. Olha a importância do martelo, igual aquele que eu mostrei lá do gráfico do Ibovespa. Né? Martelo num fundo, o candle seguinte confirma o martelo. A experiência nos ensina, pessoal, que não basta ter um martelo num fundo. Tá? O candle seguinte tem que confirmar o martelo. Ou seja, ele tem que ter pelo menos um fechamento maior que o do martelo. Tá? Então, a gente reforça bem a estratégia olhando principalmente o candle seguinte. O candle seguinte, lá da BB Seguridade, no dia 13 de dezembro, o BB Seguridade deixa um martelo no fundo, um longo martelo. O candle seguinte, no 14 de dezembro, confirma aquele candle anterior que deixou um fechamento acima. Né? E depois a BB Seguridade sobe forte. Né? Tá, nós podemos entender isso aqui tudo como uma perna de alta, um teste de fundo. Será que o papel agora caminha para uma onda 3? Tecnicamente já está fazendo a onda 3. Quem queria operar essa onda 3 entrou aqui, ó, no rompimento, né? No rompimento da onda 1 para a onda 2, ali na faixa de preço de 34,29. Tá? Então, entrar agora para swing pelo diário já não dá mais. Perdeu o timing da operação. Mas tem uma outra oportunidade, que seria no gráfico semanal. Né? O papel está
querendo romper o quê? Querendo romper a faixa, esse topo aqui, ó. Ou seja, querendo romper um topo histórico. Tá? Nunca a Petri 4 teve, desculpem, a BB Seguridade, desculpe que eu estou trocando os nomes, tá, pessoal? Nunca a BB Seguridade esteve tão num patamar de preço tão alto quanto ali em janeiro do ano passado, exatamente há um ano, quase um ano, né? E agora está tentando romper aquele patamar. Parou um pouquinho acima da máxima, né? A máxima lá em janeiro de 2023 foi em 34,52. Esse aqui é o gráfico semanal. A máxima agora está em 34,79, quer dizer, já teve um fechamento acima, tá? Tem uma estrutura aqui no gráfico que é interessante. Será que vai fazer essa onda 3 para cima? Bom, o primeiro alerta aqui é o seguinte, o primeiro alerta é que resistência não se rompe facilmente. Geralmente ele rompe, vai um pouquinho acima e depois ele tende a fazer um pullback, tá? Quem não entrou no papel, o ideal é esperar um possível pullback aqui, um retorno, né, após romper a resistência anterior, essa resistência aqui, tá? Entrar agora pelo semanal também é assumir um pouco de risco, porque está fora do timing da operação. A entrada ou foi aqui, ó, no rompimento de 32,62, ou foi aqui, né, no rompimento ali de 34,29. Tá? Então eu esperaria o papel recuar um pouquinho de novo, até pontos de resistência, né? Topos rompidos, ou até 34,29, tá? Um pouquinho mais embaixo aqui, ou de repente até as médias de novo, né? Embora as médias estejam um pouquinho longe. Mas após o papel fazer a correção, se ele voltar a subir e se o volume acompanhar, pode ser um ponto aqui de entrada para quem gosta de operar esse tipo de papel. Tá? Agora, se não romper, o papel fica feio. Então, nós temos aqui o chamado de tese binária, né? Ou vai muito para um lado ou vai muito para outro. Porque se não romper essa resistência lá de janeiro do ano passado, o papel pode fazer o quê? O papel pode ter um topo duplo. Topo duplo, tempestade à vista. Tá? Ou seja, a força compradora não é suficiente para romper o topo anterior, e aí vem uma correção um pouquinho mais forte, mais acentuada. Tá? Então, o ideal é esperar o papel aí romper ou ficar andando de lado lá em cima, tá? Para dar tempo das médias, pelo menos a de 9 períodos, se aproximar do preço, aí depois se avalia. Mas é um gráfico interessante, tá, pessoal? Para quem gosta de olhar a outra análise que pode ser feita aqui, né, é aqui, ó, sobe, testa fundo numa onda 2 complexa, que a gente chama, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, a gente tenta caçar isso aqui no gráfico, ó. O papel vem subindo, 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 e quando se romper o topo anterior, né, aqui você faz a compra esperando uma onda 3 para cima. Mas nem sempre a onda 2 é caindo. A onda 2 pode ser complexa. Então, sobe e fica fazendo isso aqui. Ó. Isso aqui é uma onda 2 complexa. Tá? Aqui nós tivemos uma queda, mas você vê que quase foi uma lateralização, né? Uma onda 2 complexa. Quando rompeu aqui, foi aqui o ponto de entrada, né? Ou seja, precisamente 32,62. Ok? Vejo que o volume naquele ponto de entrada sobe forte e dá condições para se fazer uma compra. Então, quem comprou, quem olha aqui os pivôs mais longos, comprou já há mais tempo. Tá? Fica aí para vocês avaliarem. Um outro papel também que é Caixa Seguridade, boa pagadora de dividendo. E o papel, muito analista fundamentalista tem na carteira, né? Por causa disso. E o papel, gente, no semanal não dá condições de entrada já faz desde o início de dezembro. Porque o papel vem só subindo, 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 subindo. A Caixa de Seguridade não está na carteira teórica do índice, né? Tem menos liquidez, menos volume. Mas graficamente é um papel muito interessante porque ele rompeu, né? Ele rompeu o topo histórico. Esse papel fez IPO em abril de 2021. Rompeu ali a faixa de R$ 10,96, rompeu agora em setembro do ano passado e foi embora e não está dando chance das pessoas, quem quer entrar nesse papel. A média de 9 tem sido o suporte desde abril do ano passado. Tá? O que tem que fazer nesse papel, gente? Não tem outro jeito, tem que esperar de novo o preço se aproximar pelo menos da média de 9.
Aí você avalia a entrada. O ideal mesmo seria um recuo do papel, né? Mas não está com jeito que vai fazer um recuo aí, né? Tá? Só que comprar agora está fora de time, né? A última compra foi aqui, ó, ali na faixa dos 11,9, 11,10, ou aqui, ó, 11,69, tá? Vejam que o papel sobe e o volume sobe forte também, dando impulso a essa valorização aí do mês de janeiro e dezembro, tá? Papel muito bonito graficamente, mas não está permitindo aí uma tá difícil entrar nele, tá? E eu não vejo entradas agora para swing nem para position, pelo menos. Claro que o analista fundamentalista pode olhar, ele não vai olhar tanto o gráfico, ele vai olhar os múltiplos, vai olhar aí outros indicadores operacionais e vai tomar a decisão com base nesses indicadores, né? O analista fundamentalista dificilmente olha o gráfico, né? Então, talvez o mercado continue comprando, né, os grandes investidores, médios, pequenos, por motivos fundamentalistas. Para quem olha o preço, não é hora de entrar, tá? Porque está muito afastado. De repente você compra aqui, ó, 13,78 e o papel faz uma correção até 13,37, que é onde tem o suporte de curto prazo no gráfico diário. Ou pode fazer uma correção mais forte, 13,03, na média de 21, né, no gráfico diário. Ou o papel pode ficar andando de lado um longo tempo, tá? E você perde oportunidades em outros papéis. Tá? Então, nesse caso aqui, eu esperaria o papel lateralizar ou recuar até as médias. Tá? O que chama atenção nisso é que nesse tempo gráfico, o diário também a média de 9, o papel está tão forte que a média de 9 tem sido o suporte desse papel desde dezembro do ano passado. Tá? E desde janeiro, vejam que o volume sobe. Né? Muito bonito mesmo. Pena que para quem olha estritamente o gráfico, não estamos vendo pontos de entrada, mas vale colocar no radar. Né? SLC, vamos terminar o nosso estudo com três papéis do setor de commodities primárias agrícolas, tá? Olha aqui, ó. Gráfico diário da SLC. Deixou um martelinho, olha a importância do martelinho lá no dia 11 de janeiro. E sobe forte. Tá? Para mim, tudo isso aqui é uma perna de alta. Esse papel foi pedido no domingo passado, né? O papel teve uma alta generosa durante a semana, tá? Então, o que eu vejo nesse papel, né? Por favor, não entendo o que eu falar aqui como recomendação, mas assim, a minha opinião é esperar o papel fazer um devido recuo, ou seja, uma correção, né? Até pelo menos as médias, ah, até a média de 21 aqui no diário, né? Que está em 18,42. Ao se aproximar da média, se o papel voltar a subir, tá? Aí você, se tem um perfil arrojado, compra quando voltar a subir, tá? Num candle de máximas e mínimas maiores, após tocar na média ou se aproximar, ou compra quando romper, se você não tem um perfil tão arrojado assim, compra quando romper lá em cima o topo da sombra, R$19,48, tá? Então tem que esperar o quê? Tem que esperar uma onda 3 para cima aqui. Essa onda 3 confirma se e somente se houver o rompimento de 19,48, com 48, né? E com volume crescendo, tá? Tem que ser um candle de fechamento acima de 19,48 com volume alto, tá? É um papel bonito, acho que vale colocar no radar, mas antes tem que esperar uma correção. Essa correção não precisa ser caindo, né? Pode ser uma correção andando de lado, tá? Pode ser uma correção aqui, ó, andando de lado, certo? É um papel graficamente pode se tornar muito bom, né? O papel derreteu de agosto até agora, né? Fez uma nova mínima agora no dia 11 de janeiro e teve uma semana que performou muito bem, né? Acho que foi uma das maiores altas do índice Bovespa. Esse papel está na carteira, subiu 7%. E vejam que ele no gráfico semanal, esse aqui é o semanal, o papel já encontra resistência, onde? Na média de 21 períodos no semanal. Tá? Então aqui o papel tem que cruzar para cima da média. Esse volume tem que continuar alto aqui embaixo. Tá? Bom, vamos ver aí como é que fica, né? Mas vejam que se lá no gráfico diário o papel ele precisa de uma correção, aqui nesse tempo gráfico
o papel ele já encontra resistência, então o que indica é que pode ocorrer lá no diário mesmo uma correção, tá? Porque aqui ele está num ponto de resistência bem relevante. Qual é esse ponto? 19,48. 18,98, 19,5, 19,5 foram pontos de resistência, são pontos que o papel não consegue romper desde dezembro no semanal da SLC. Tá? Vejam que a média de 21 tem sido o algoz desse papel. Por quê? Porque toca na média de 21, cai. Toca lá e caiu, e agora toca de novo. Será que vai cair? Tá? Tem que ficar atento aí aos próximos passos do papel, principalmente se houver uma correção aqui na próxima semana, ou se vai ficar andando de lado. E lá no diário, principalmente, o papel pode ficar bonito se voltar a subir. Tá? Nesse tempo gráfico também, né? Só que aqui vai demorar meses, né? Lá vai acontecer aí os próximos pregões, imagino eu. Ok? Bom, acho que vale ficar de olho, né? Pode estar dentro no início de uma possível reversão da tendência. A tendência que era de baixa passa a ser de alta, e a gente gosta de papéis que estejam diante do início de uma possível reversão da tendência, mas vale lembrar que esse papel vem tentando reverter a tendência desde outubro do ano passado. Ele sobe, testa fundo aqui, quase armou uma onda 3 para cima, que foi uma onda 3 falsa, né? Ou aqui foi uma onda 3 pequenininha, né? Aqui de novo, ó, sobe, testa fundo, tentou subir um pouquinho só e interrompe a onda 3 e volta a cair. Tá? É um papel um pouquinho perigoso, por isso que eu esperaria o papel corrigir no diário e voltar a subir e romper com consistência, romper com o candle de fechamento, o topinho ali na faixa dos 19,48 e com volume alto. Tá? Qual é o outro papel? Soja 3, também no setor aí do agronegócio, né? Esse aqui é um papel que a pergunta que eu faço é: soja 3, boa safra, né? Vai romper o topo histórico? Tá? Qual é o topo histórico desse papel? Vamos botar aqui no semanal. O topo histórico é R$ 16,74. Boa safra vai romper R$ 16,74, que foi uma máxima que o papel fez logo depois da realização do IPO em abril de 2021. Tá? Então tem que romper 19,74, né? Então, vai romper essa máxima? Essa é a pergunta que a gente faz. Está pertinho, né, gente? Está em 16,40. Tá? Ou vai bater lá na máxima e vai recuar. Ok? Bom, o que comprar pelo semanal não vejo, está um pouquinho afastado das médias, né? Porque o papel ele vem fazendo uma reversão da tendência. Tá? Essa reversão começa ali no ano passado, né, em janeiro, por ali. Olha aqui, ó. Vem fazendo fundos, cada vez mais fundos. A média de 9 períodos tem sido o ponto de suporte desde dezembro do ano passado. Está acumulando aqui no topo no momento no semanal. Tá? Eu esperaria o papel acumular por mais um período para pelo menos dar tempo da média de 21 se aproximar do preço. Tá? No diário, o que, é que a gente observa? O papel está aqui praticamente acumulando, tá perto das médias. Nesse tempo gráfico, se e somente se romper 16,48, pode ser aqui um ponto de entrada. Tá? Mas eu lembro que logo ali em cima já tem uma resistência, que é a resistência da máxima, né? Que é em 16,74, é isso? É 16,74, né? 16,74. Logo ali em cima já tem resistência dada por essa máxima. Agora, se romper 16,74, o papel fica muito interessante, porque está rompendo o topo histórico. Né? Então, acho que vale colocar no radar. No diário, ele está acumulando. É importante que fique acumulando mais tempo para que no semanal a média, pelo menos de 21, se aproxime do preço. Lembrando que a média, quando se aproxima do preço, ele é um indicador aí de que um indicador a mais, né, de que pode ser feita a operação, porque se houver uma correção ele tende a voltar pelo menos até a média, né? Então você não fica com risco tão grande. Tá?
Vale colocar no radar soja 3, é um gráfico que pode ficar muito interessante, principalmente se romper o topo histórico, que rompe uma resistência relevante. E vamos terminar com TTEM 3, 3 tentos, TTEM 3. O papel divulgou aí durante a semana investimentos bilionários para os próximos anos, né? O mercado gostou. Esse é o gráfico diário da 3 tentos. E agora, gente, o que a gente observa? O papel fez uma perna de alta, está testando o fundo, deixou um martelo aqui perto da média de 21. Será que isso aqui é um fundo? Vamos ver. Agora nos próximos pregões no diário tem que ver se o papel vai voltar a subir, se o volume vai subir também e se vai romper se vai romper 11,95. Você tem que ver se o papel vai romper 11,95. Mas lembrando que se comprar aqui fica ruim. Por quê? Olha para a esquerda do gráfico aqui, você vai ver que tem um topo aqui. Então você vai ter uma margem pequena de ganho, porque aquele topo ali é uma resistência ao preço. Ou seja, percentualmente você teria um ganho aí de o que na casa ali de 1%, 1,5%, muito pouco, né, para a operação de swing. Então tem que esperar o rompimento, na minha opinião, desse topo anterior deixado ali em janeiro, ou seja, tem que esperar o rompimento de R$ 12,08. Tá? Aí sim o papel fica muito bonito, porque ele vai estar rompendo resistências relevantes. Né? Vamos olhar para isso o gráfico semanal. Olha aqui, ó. Papel o papel já vem um bom tempo aqui consolidando abaixo das médias. Né? Vamos limpar aqui esse gráfico para ficar mais fácil de ver. O papel vem consolidando abaixo da média de 21. Isso é perigoso, né? Demonstra a fraqueza aí da força compradora. Agora, se romper aquele topinho ali, ó, o papel estará rompendo essa resistência que vem desde 23 de outubro, essa faixa aqui de resistência. Então, no semanal, eu esperaria o papel deixar um candle de fechamento acima da média de 21, que é o que não ocorre desde outubro do ano passado. Tá? Vejam que ele tocou na média aqui em começo de janeiro, final de dezembro, começo de janeiro já caiu. Tá? Então a média é resistência. Na última semana tocou na média também, a média de 21 do semanal. Essa média do 21 do semanal está fazendo preço aí e por isso que tem que deixar um candle acima. Tá? Quando deixar um candle acima, candle de fechamento com volume alto ou crescente, aí você avalia. Esse papel aqui tem uma liquidez menor, não está na carteira teórica, assim como soja 3, né, do índice Bovespa, então tem menos volume de negociação. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso. Tá? Então a condição aqui é cruzar para cima da média. No diário, né, gente, a condição é romper a 12,08. Tá? Fica aí também para vocês avaliarem. Bom, espero ter ajudado vocês nos estudos, nos posicionamentos. Né? Continuamos acompanhando aí o mercado. Tenham todos uma ótima semana.